Olá, muito bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu sou o Emerson Neves, eu sou especialista em marketing de influência, sou gerente digital da agência TSB. E eu estou aqui hoje a convite, mais uma vez, da Negócio da Comunicação, do Márcio Cardial. É sempre um prazer a gente poder discutir toda a evolução que o nosso mercado de influência vem passando e tudo que a gente traz de novidades, de discussões, que é algo extremamente importante para o nosso crescimento. E hoje eu estou aqui com duas feras nesse tema tão importante que é o poder das favelas. Eu estou hoje com o Guilherme Pierre, da Digital Favela, ele é CEO da Digital Favela, que é a maior empresa de influenciadores hoje de favela do mundo. E eu estou também com o Marcelo Marques, que é o Aldino Vilão, perfil Aldino Vilão, que ele é filósofo, criador de conteúdo, colunista da Glamurama e também embaixador da Casa do Saber. Então, hoje o nosso papo aqui vai render bastante coisa boa, eu tenho certeza. Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre um prazer. Prazer. De novo, Emerson, mais um papo aí que a gente está junto. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer aí, Marcelo não Aldino, sou fã você sabe muito bem que sou seu fã. Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Opa, um forte abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Prazer estar aqui com vocês dois, prazer estar aqui no evento. Agradeço o convite, o espaço, a oportunidade. E espero que a trocação de hoje seja bem construtiva para todo mundo que está acompanhando a gente. Com certeza. Deixa eu começar então com uma provocação, acho que é importante. Eu e o Guilherme, a gente esteve num painel ano passado, né, falando sobre criadores de conteúdo de favela. Eu acho que era um momento onde eles estavam se fortalecendo no mercado, né, eles estavam sendo vistos, e a gente discutiu bastante coisa ali de como seria o futuro, mas o que eu quero perguntar hoje para você, Guilherme, é assim, de lá para cá, o que foi a evolução desse mercado, dos criadores de favela, como é que isso tem ocorrido hoje, como que as marcas estão se comportando para isso? Cara, Emerson, houve uma evolução, cara, muito rápida de lá para cá. A gente vê esse comportamento principalmente na evolução da nossa base, né, nos cadastros que vem acontecendo, né, dentro da Digital Favela. Né? A gente estava naquela época com cerca de 3 mil cadastrados, hoje a gente está próximo de quase 7 mil, né, enfim, influenciadores cadastrados na Digital Favela. Então, essa evolução vem acontecendo de uma maneira muito rápida, né, mas isso se dá principalmente a democratização da tecnologia, né, foi um dos temas que a gente trouxe aqui com o Walter Regi, né, no painel passado. A gente falou muito sobre isso, democratização da tecnologia, mas a gente está muito aquém do ideal, né, então a gente sabe que as marcas e as empresas já perceberam, né, a força e a potência das favelas nas suas grandes campanhas, dentro das empresas e das marcas, mas muitas vezes quando as coisas ficam um pouco mais nebulosas, elas voltam para suas zonas de conforto, né? Enfim, eles voltam sempre para os mesmos influenciadores e ainda não entendem muito como compor os seus squads com os influenciadores, né, das favelas, enfim, não entendem muito aonde encaixar os influenciadores das quebradas, né? Então a gente ainda fala muito que as marcas precisam aprender muito, né, como utilizar esses criadores dentro dos seus squads. São pessoas muito potentes que falam com uma autoridade muito grande, uma legitimidade muito grande para o seu público. Né? Então, a gente vem tentando colocar essas vozes potentes aí o máximo possível dentro das campanhas. Né? Então, a gente vê essa evolução muito rápida acontecendo, mas a gente vê ainda um espaço muito grande, um oceano azul muito grande, principalmente para esses criadores que vêm ganhando espaço, mas ainda a gente vê ainda uma oportunidade grande para essas marcas aprenderem com eles. Legal, legal. Vamos lá, Aldino, deixa eu ver a sua ideia aí de como que você acha que o influenciador hoje, da quebrada, como que ele pode contribuir para as marcas, né? Como que ele pode falar com esse público e trazer essa realidade da marca, de repente, num trabalho que a essência seja mais verdadeira e o público entenda não aquilo como uma publi, mas sim como uma geração de conteúdo. Eu acredito que quando um influencer favelado ele faz algum trabalho em conjunto com marca, ele está encaixando ali o contexto dele e dos seguidores dele, agregando esse contexto ao produto que ele está comunicando, né? E então, assim, há um jeito específico das marcas se comunicarem com cada casta social, com cada classe social, com cada tipo de mercado, com cada público-alvo, vamos dizer assim.
e tudo isso perpassa por uma mensagem, né? Tudo perpassa por uma linguagem. E conversar justamente com esse público-alvo da favela, um público tão consumidor, um público-alvo tão potente para se expandir diversos projetos e provocar até efetivas mudanças, né, no contexto de como a favela se comporta em relação ao mercado e como a favela está inserida, né, nessas novas relações de consumo. E o influencer ele faz esse papel, o influencer de favela, ele faz esse papel central, que é a comunicação entre as marcas e a favela, contextualizando aquele produto para a favela, fazendo com que, até de uma maneira mais direta, esse produto ele seja comunicável com a realidade de quem está na favela, com a realidade de quem é morador, de quem está inserido nesse contexto periférico. Então, o influenciador de favela ele tem só a contribuir, ele tem só a agregar cada vez mais, principalmente no produto que está sendo passado ali naquela campanha. Entendi. E você acha que, assim, na sua experiência que você tem vivendo aí, está vivendo na sua criação de conteúdo, como é que tem essa relação com a marca? Você tem tido bastante relação com marca? Você tem feito trabalhos dentro do seu perfil para essas marcas? Como é que está acontecendo aí? Pô, assim, a gente, graças à Digital Favela, tem fechado várias publicidades, a gente está com o mercado dando mais atenção para a gente, né? Destacando alguns trabalhos, você citou a Casa do Saber, né, na minha descrição. Tenho uma parceria com a Casa do Saber, sou embaixador da Casa do Saber, e olha como essa mudança de pensamento, como a inclusão da favela e de toda a cultura que acompanha, né, a favela, em contexto de marketing, em contextos de relação de consumo de produtos para a favela, ele consegue ser uma coisa muito louca e consegue ser uma coisa muito potente, como a favela consome de uma maneira muito potente. A Casa do Saber, que, né, é uma plataforma de cursos, é uma plataforma consolidada como uma instituição bem erudita, né, que tem vários nomes ali da USP, que tem vários nomes, vários professores super elite no que se diz respeito à filosofia, à arte, à história, historiografia, e por aí vai, essas matérias de humanas bem, bem complexas, e trazendo esses cursos, trazendo, né, esses produtos em comunicação com a quebrada, em comunicação com a favela, numa questão socioeducativa, tá ligado? Então, essa comunicação que a gente faz, né, principalmente colocando um favelado, um filósofo favelado, como representante ou como embaixador da Casa do Saber, fazendo essa mediação, já é uma grande quebra de paradigma, até na forma onde se coloca a educação no mercado e como que a educação ela pode expandir horizontes para além do que se pensava que seria o mercado específico para aquilo. Então, muita molecada nova está vindo para a Casa do Saber, muita gente nova, assim, saindo do ensino médio, entrando na graduação, está descobrindo a Casa do Saber, muita molecada de periferia também está vindo por causa de mim, e se inteirando, assim, nessa plataforma que é a Casa do Saber. E a gente tem visto um resultado muito positivo no agregar, de conseguir trazer novos públicos-alvos e, sobretudo, o público de favela para um conteúdo mais erudito, como a Casa do Saber proporciona. Legal. E a gente sabe hoje que as marcas também estão procurando coisas além de publi, né? Eu acho que o publi já era, assim, não já era, terminou, mas o publi como ele nasceu, ele não existe mais, né? Ele existe, mas a gente está batalhando para que não, né? Essa creator economy diz isso, né? A gente ter produtos próprios, a gente criar coisas diferentes, a gente agregar coisas nossas, pessoais, nesses projetos que vão ser direcionados para as marcas, para trazer cada vez mais a essência. Então, eu queria saber do Guilherme como é que ele tem visto esse mercado, esses produtos próprios dos influenciadores, se isso já é uma realidade também dentro do público favela. Acho que como é que está funcionando isso atualmente?
Bom, acho que eu vou pegar primeiro falando dos publis, assim, né? Eu acho que, enfim, o publi é uma porta de entrada, né, da marca, principalmente no território de favela, né? Então, quando a gente fala de fazer parte da campanha, né, enfim, eles acabam tendo esse influenciador como um braço de mídia, então é uma porta de entrada que a marca acaba achando, né? Então é uma abertura com esse influenciador. Mas mais do que isso, né? Acho que foi até um pouco do que a gente conversou, a gente vem conversando muito, né? Nos papos anteriores, não só o nosso papo prévio, mas a gente vem falando muito que as marcas podem utilizar esses influenciadores como consultores, né? Então, acho que esse é um dos principais papéis, né? Esses influenciadores são consultores, podem ser muito mais do que só esse braço de mídia, né? Que as marcas, né, podem, né, começar a participar disso, né? Utilizar eles como momentos mais específicos em outras tomadas de decisões. Por exemplo, no fechamento prévio dessas campanhas, né? Então, assim, antes de ter um modelo de um fechamento de campanha, aquele fechamento mais tradicional, né, do cliente brifar a agência fecha a campanha, depois destrincha isso para os influenciadores. A gente pode pensar num movimento mais vertical, né, horizontal de tomada de decisão, né? Então, colocar todo mundo numa mesma mesa e co-criar essa campanha. A gente tem um projeto aqui muito bacana dentro de casa que chama Favela Conecta, né? Que em 3 dias, por exemplo, a gente coloca especialistas, influenciadores, né, marcas, agências, clientes, influenciadores e especialistas de favela, de quebrada, né? Enfim, coloca todo mundo dentro de um mesmo ecossistema, né? Para fazer uma grande cocriação, né? Para a gente sair nesses 3 dias com uma campanha com todos participando, várias visões, né? Visões muito distintas que fazem com que essa tomada de decisão chegue numa campanha, né? Que seja única, várias visões colocando uma única campanha na rua, né? Inclusive recentemente um grande cliente nosso aqui, que é a Santander, né, a gente fez esse grande sprint, o Aldino foi um dos participantes aqui, depois até queria que ele colocasse essa visão. Então aqui é um pouco falando dessa evolução do publi, né, que eu acho que é usar os influenciadores também como consultores, né? Então o publi ele faz parte, acho que vai sempre fazer parte, né? Um post, um Reels, 3 stories, eu acho que isso vai sempre fazer um pouco parte aí dos modelos de negociações, mas, enfim, eu acho que é começar a utilizar os influenciadores para esse storytelling um pouco mais elaborado, né? Para as histórias começarem a fazer mais parte do dia a dia desses influenciadores. O Aldino, por exemplo, como né, como um filósofo, como uma faculdade, por exemplo, pode aproveitar mais esse potencial do Aldino, né? Então, acho que a Casa do Saber está fazendo isso muito bem, pegando essa essência dele como um filósofo da quebrada que tem diversos seguidores super autênticos, legítimos, que tem uma identificação muito grande com ele, como é que eles conseguem, né, aproveitar isso da maneira mais legítima, né, possível. E acho que já falando, né, do segundo assunto, né, que a gente falou de produtos aí que possam fazer parte, né, dessa nova economia também de criadores, né, que são os criadores aproveitando a sua base, aproveitando dos seus seguidores para criarem produtos, né. Então acho que é uma evolução natural também do mercado de influência, né, que eu acho que é os criadores dependendo menos, né, de veículos, dependendo menos aí de outras audiências que não sejam só as suas, né, para começarem a vender os seus produtos, né? Então a gente vê muito isso na quebrada também, né, nas favelas principalmente. O Aldino, por exemplo, né, ele tem seus livros, ele faz palestra, é professor, então ele usa da sua audiência também para fazer. Estou te usando muito de exemplo aqui, Aldino, então acho que isso é um exemplo muito vivo aqui, porque o cara, enfim, acho que você, além de ser um dos influenciadores nossos, é um cara que eu admiro bastante, acho que faz um trabalho aqui muito bacana. Mas, enfim, eu acho que na favela a gente encontra muito desses influenciadores, né? Enfim, acho que recente aqui, estava até rolando minha timeline aqui, via a Boutique de Crioula, por exemplo, né? Enfim, uma menina aqui do Capão Redondo, que, enfim, há mais de 10 anos tem a marca dela, ela vende turbantes, vende, enfim, uma porrada de coisas, né, pela internet, né, que faz publis também, faz publicidade para outras marcas, mas também usa sua audiência para vender os seus produtos próprios. Tem seu e-commerce, tem sua loja física. Então, em outras proporções, né, de grandes influenciadores, grandes do Alok, de um Gustavo Lima, por exemplo, que também são grandes celebridades, grandes influenciadores que fazem esse tipo aí já tem as suas DNVBs, né, que a gente chama, que são as Digital Natives Brands, aí, que é o nome da moda também agora, mas isso é uma evolução natural do mercado, inclusive de micro e nano influenciadores, né, que é começar a utilizar essa base, né, para vender os seus produtos e faz parte de uma evolução natural do mercado de influência também. Legal, bom. Queria ouvir o Aldino também um pouco sobre isso, a experiência que você tem aí na questão dos seus produtos, na questão dessa consultoria para marcas.
Bom, eu participei de algumas experiências assim que foram bem imersivas e intensas em colaboração com algumas marcas, por exemplo, com a Budweiser, quando a gente elaborou em conjunto, a Budweiser procurou alguns criadores de favela, algumas pessoas, assim, alguns influenciadores periféricos, para consultar e fazer aquela série do Sobe Junto, né? Alguns nomes, fui eu, inclusive, que sugeri, enfim. E recentemente, como o Gui falou, a gente também foi consultado no Santander para a gente elaborar toda a GG Week também, né? A parte da favela, onde que a favela gamer entra em colaboração com esse ecossistema e com todas as propostas inerentes ao mundo gamer. Então, eu acredito que quando há essa consultoria, tanto o produto quanto a narrativa que vai vender o produto e que vai justificar o porquê que aquela pessoa deveria consumir aquele produto, ela se encaixa melhor nesse público-alvo que está sendo justamente está sendo feita a ponte pelo creator, né? O creator de favela, com toda a sua vivência, por ele ser daquele contexto, por ele ser daquela realidade, ele entende quais são as necessidades, quais são as linguagens, quais são os modelos de comunicação que vão atingir aquele público-alvo e que vão fazer a comunicação entre aquele produto e aquele mercado consumidor, certo? Então, a experiência de consultoria de influências da favela por parte de marcas, ela vai trazer essa colaboração imersiva e essa colaboração extremamente contextual, né? De como essa marca vai dialogar de uma maneira que não se aproprie da favela, de não chegar, eu estou resolvendo todos os problemas de vocês, eu estou isso, aquilo, aquilo outro, chegar realmente de uma maneira efetiva e construtiva, fazendo muitas vezes, às vezes, até um papel de ajudar realmente a favela a se desenvolver e estimular a criatividade desse território. Agora, sobre os infoprodutos, eu acredito que é um pouco... Eu, como influenciador, né, e professor, já é meio que meu horizonte ter uma produção material, ter uma produção acadêmica, livre. Então, eu tenho meu primeiro livro lançado, né, Filosofia para Becos e Vielas, o primeiro livro de filosofia feito por um filósofo assim da favela e com perspectivas da filosofia ocidental tradicional, vistas do alto do morro, vamos dizer assim, vistas da laje da favela. E eu acredito que é de extrema importância que o influenciador ele tenha alguma coisa que ele possa oferecer, né? Que alguma pessoa esteja disposta a comprar, nem que seja para contribuir com ele, com a renda dele, ou que realmente incentive aquele trabalho a se desenvolver cada vez mais profundo. Então, vai de cada influenciador no seu ramo, né? É meio complicado um professor falar, por exemplo, de que atua no ramo gastronômico, né? Escrever um livro é a mesma coisa que abrir um restaurante, mas eu acredito que deve haver um incentivo para a criatividade dos influenciadores de quebrada a se mobilizarem e começar a desenvolver seus próprios produtos, né? Para que a favela também consiga conquistar espaço no mercado e que ela também consiga fazer produtos, que ela consiga oferecer serviços de muita alta qualidade e que seja muito compensador para a própria sociedade e que seja em parceria com as marcas, né? Que as marcas possam trazer toda a questão, um aprendizado, que possa trazer toda uma direção de como se desenvolve, às vezes, esses produtos, porque essa instrução se falta muito na nossa formação na quebrada, né? Mal tem escola, quem dirá um curso de formação de infoprodutos e coisas assim. Então, eu acredito que também a marca ela pode cumprir esse papel meio educativo de incentivar e trazer essas informações que não estão justamente, que não chegam na quebrada, que não chegam na favela. Legal. Você falou bastante, mas eu vou fazer outra pergunta para você. Como é que surgiu essa sua questão? Como que você apareceu? Como que você começou a construir essa sua carreira na internet? Principalmente falando de filosofia, né? Eu acho que é um caminho muito legal, mas muito difícil hoje, né? As pessoas têm desinteresse em leitura, desinteresse em cultura,
e você conseguir prender toda essa galera aí no seu conteúdo. Viralizar por filosofia é uma coisa bem específica, né? Geralmente na história a gente vê os filósofos só viralizando depois que eles morreram, né? Então chega até a ser meio difícil, mas de fato, eu viralizei lá em 2020 com alguns vídeos que eu postei. Acho que o mais especial, assim, que talvez a galera mais me reconheça e associe a minha imagem, inclusive com esse pensador, foi o Nietzsche, o famoso rouba-brisa, que era explicando o filósofo alemão Nietzsche, né, do século XIX, em gírias paulistas, né, como se eu estivesse trocando ideia, pá. E, bom, daí para frente houve muitos acontecimentos, né, já são quase 2 anos de carreira, e tive muita trocação de ideia com muitas pessoas da hora, com o Cortella, com o Karnal, com o Pondé, com o Emicida, com a Astrid, com muita gente que trouxe coisas novas para mim, coisas que eu sequer acharia que era tangível no meu horizonte, da minha perspectiva enquanto sujeito, né? Sofrendo a ação da história. Hoje eu movo a história de certa forma também, e é muito impactante para mim e me traz uma recompensa muito além do material, que é ver o impacto que esse trabalho causa na sociedade, causa na periferia, quanto de moleque que eu ajudo, assim, que não tinha vontade de estudar, se perdeu no EAD, largou a escola, abandonou os estudos, e vendo um Reels meu, vendo um TikTok, falou, puta, cara, eu estudei isso quando eu tava na escola, mas eu abandonei, me deu saudade, me deu vontade. Já tive muitos casos de moleque vindo na minha DM e falou assim, mano, eu queria me rematricular, mas eu já passei da idade, eu não sei como é que eu faço para voltar a estudar. E assim, eu não estou em nenhum aparelho estatal, eu não estou, né, em nenhuma secretaria nem nada. Então, o máximo que a gente pode mostrar é um caminho. A gente não pode colocar um moleque dentro da escola, mas é muito louco como esse trabalho de educação vem transformando, inclusive, a própria periferia, muitas vezes na ausência que o próprio Estado se faz, né, nessa parte que é a educação. Então, a periferia, ela se viu na necessidade, né, de se fundamentar na educação, e vai surgindo não só eu, mas diversos outros nomes que vocês conseguem encontrar aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, produzindo conteúdos de educação e que são para público de favela, que é numa linguagem mais periférica e que, mano, tá fazendo muito sucesso e tá tornando mais palpável, tá tornando até mais humanista a forma de se fazer educação da favela para a própria favela. Legal, muito bom. Bom, vamos lá. Guilherme, eu sempre peço, acho muito importante isso, a gente tem pouco tempo aqui para discutir, né? Temos que selecionar os assuntos que a gente vai tratar, mas eu sempre gosto de, antes de encerrar, né, antes da gente concluir nosso pensamento, a gente conversar com essas pessoas que estão querendo crescer na internet, que estão querendo fazer um trabalho, que estão querendo também levar o que ele tem de bom para os outros. Queria que vocês deixassem uma mensagem, vocês dois, principalmente para esse público de favela que está batalhando aí, está na luta para conseguir um lugar ao sol também. Bom, eu acho que o que eu sempre, né, falo aqui para a galera, e principalmente para quem está começando e quer, né, buscar esse lugar ao sol aí, quando a gente fala dos nossos influenciadores, são influenciadores que começam, né, enfim, bem de baixo e querem, enfim, buscar uma ascensão. Então, o que a gente fala bastante aqui dentro é que esse influenciador confie principalmente no seu potencial, né, que tenha aí uma vontade, que confie principalmente na sua intuição e saiba o que realmente ele tem aí de valores e de essência para passar para esse público, né, entenda esse público que ele quer comunicar. Né? Enfim, eu acho que se apegue menos aos números nesse começo, porque, enfim, ele fica muito preocupado em comprar seguidores, entender, né, enfim, que esses números são muito importantes, e a gente vê cada vez mais, né, enfim, que esses números, eles acabam fazendo sentido muitas vezes, mas que nano e micro-influenciadores, eles começam, enfim, a ganhar cada vez mais sentido também nas comunicações, né, então as marcas gostam, sim, das celebridades, mas os nanos e micros também, eles fazem muito mais sentido quando a gente fala de comunicações específicas, né? Então, a gente começa também a acalmar também esses novos influenciadores, falando, olha, 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, olha, não é nada ruim, é muito bom, inclusive. Se você está falando de uma audiência segmentada, uma audiência nichada, né? E principalmente quando você comunica, né, para sua quebrada, para o seu público, para o seu território, né? Enfim, se você é um influenciador territorial muito forte, putz, é o que a marca mais busca. Ela busca mais você do que
né, do que qualquer outra celebridade. Então é um pouco desse papo que a gente gosta de dar na galera aqui, de confiar no potencial, né, não desistir, porque às vezes tem um vídeo, né, um conteúdo que não vai tão bem, enfim, isso daí já desanima. Então é ter essa constância, ter essa efetividade, ter essa frequência no conteúdo, que também é muito importante. E sempre se apoiar em pessoas que façam, né, que tenham sempre né, que tenham aí, sejam pares aí tanto na quebrada, tanto na produção de conteúdo, que isso também é muito importante. E aí, enfim, claro, enfim, puxando até um pouco aqui para Digital Favela ou para outras Digital Favela, que são empresas também que ajudam a potencializar esse criador de conteúdo, que ajudam a trazer, né, enfim, a gente fala de marca e as pessoas às vezes trazem as marcas como vilãs, mas as marcas ajudam muito a potencializar esses criadores, trazem oportunidades que esses criadores muitas vezes, né, não têm trabalhando de forma independente. Então é um pouco desse conselho que eu gosto de dar sempre para a galera que vem me pedir dicas. Legal. E Aldino, o que você tem a dizer aí para os seus companheiros, criadores de conteúdo? Eu acho que a mensagem mais importante que a galera deve ter é uma busca pela identidade. Qual a identidade que você vai deixar com o seu conteúdo? O que as pessoas vão lembrar ao pensar em você? O que as pessoas vão lembrar ao pensar no seu conteúdo, assistir os seus vídeos? Então, a relevância, ela, para mim, na minha análise, ela vai partir dessa identidade. Por que a gente reconhece o vídeo de fulano quando só escuta a voz dele e o celular está na mão de outra pessoa? Então, buscar padrões de forma de comunicação, de roupa, de vestimenta, de cenário, de dialeto não, mas tipo assim, às vezes termos específicos que nós usamos e que marcam quem nós somos. Por exemplo, uma coisa que eu uso, forte abraço, um cheirão amasso, né? Então, essa busca por uma identidade, ela é muito importante, principalmente para quem está começando. Se encontrar numa identidade que, acima de tudo, não seja só o que venda, mas que seja quem você é, buscar justamente o que o Gui estava falando, que a sua essência é necessária. Então, busque formar a sua identidade, busque a sua autenticidade e se encontre nisso. Que a carreira da gente fica muito mais fluida quando a gente já sabe quem a gente é e o que a gente quer com todo esse trabalho, o que a gente busca, qual é a nossa pretensão e o que de legado, principalmente, que a nossa identidade vai deixar nessa história. Legal, muito bom, muito bom. Eu acho que como eu disse, a gente precisa incentivar, né? A gente precisa, porque muitas pessoas, como o Guilherme disse, não performa bem, o cara desiste, ele tem um puta potencial, ele conversa com a sua base, ele tem essa audiência, mas ao mesmo tempo ele fica preso a números, ele fica preso ao que o outro está produzindo, né? Eu acho que inspiração é uma coisa muito legal de você se inspirar em outros criadores, mas você não pode se comparar a eles o tempo todo, né? Você não pode. Isso é um fator que desanima muito na questão de redes sociais. Como o Márcio fez na abertura e falou para a gente na abertura, esses algoritmos que a gente tem algumas dúvidas ou não sobre eles, às vezes prejudica e faz com que a pessoa desista de um sonho que ela tem, de um movimento que ela tem, de levar conhecimento e levar o que ela tem de melhor para o público. Então, acho que é bem importante isso que vocês disseram, de não desistir, de se inspirar, de ser autêntico, de ter frequência. Todas as vezes que eu dou uma mentoria ou eu faço algum trabalho de planejamento, é o que eu digo. Eu falo, cara, tem que ter frequência, você tem que estar presente, você tem que conversar com a sua base, você tem que mostrar a sua real essência para que você conquiste esse público e que ele seja seu mesmo. Ele não seja só um perfil fantasma que está lá olhando de vez em quando o seu conteúdo. Isso é o que vai fortalecer principalmente a questão do marketing de influência, a questão das marcas se interessarem. Gente, queria agradecer, queria saber se vocês têm alguma consideração final aí para dizer, alguma coisa que seja importante, relevante, que a gente não tenha dito nesse painel. Queria só antes saber um pouquinho do Guilherme. Guilherme, como é que funciona o Digital Favela? Como é que o influenciador procura, né? A gente falou tudo que ele faz de bom, mas não falou como procura. Legal, eu acho que eu ia colocar justamente isso, assim, porque a gente lançou há 2 anos a Digital Favela, né? Enfim, no meio da pandemia, inclusive. Eu acho que era um momento de retomada da base da pirâmide, inclusive quando muitas pessoas, né, principalmente as favelas, perderam, né, 75% das favelas perderam pelo menos
né, 50% aí das suas rendas. Então a gente está falando aí de muita gente que perdeu aí muita grana durante um período super triste do nosso país. Então a gente lançou a Digital Favela, né, no meio da pandemia, e a gente começou a transformar muitas pessoas que já eram criadoras de conteúdo, né, enfim, influenciadoras. A gente começou a institucionalizar, então, uma profissão que até então era invisível, que eram os criadores de favela, né? Então, de lá para cá, a gente começou a fazer um trabalho de cadastrar pessoas na nossa base. Então, a Digital Favela é uma plataforma, né, que usa tecnologia, né, para fazer, enfim, um match das marcas com os criadores de conteúdo. Então, muitas pessoas, né, enfim, são cadastradas, as marcas nos procuram, né, enfim, a partir dessa procura, a gente faz o encontro de alguns perfis com os objetivos da marca, né? Então, a partir disso, são muitos, enfim, milhares hoje de influenciadores cadastrados pelo país inteiro, né? Enfim, a gente hoje está presente em mais de 3 mil favelas no Brasil. Então, a gente tem como parceiro social a CUFA, que é a Central Única das Favelas, né? Enfim, que o meu sócio, Celso Ataíde, enfim, é fundador, há 24 anos fundou a CUFA, enfim, falando o que ele fala até hoje também, que favela não é carência, favela é potência. Então, imagina falar isso há 24 anos atrás, né? Enfim, que era uma coisa... Se hoje ele já sofre, né, enfim, um pouco, poucas pessoas ainda entendem isso, imagina há 24 anos. Então, o cara é um cara, enfim, acho que super visionário. Então, ter ele ao nosso lado, enfim, inclusive fazendo esse trabalho em campo, é uma coisa ainda super incrível para nós, né, que tem essa entrada territorial ainda muito forte. A gente ainda conta com o apoio ainda de muitos voluntários da CUFA, que fazem também um trabalho de nos ajudar a encontrar perfis, né, que são relevantes e que às vezes não conhecem a Digital Favela. Então a CUFA, né, por ser parceira social da Digital Favela, faz esse encontro desses influenciadores, né? Então a gente tem também essa sorte de poder contar com com esses voluntários. E a Digital Favela também, enfim, nesses 2 anos foi evoluindo em muitas frentes, né? A gente tem a nossa área de agenciados também, que fora esses 6.500 influenciadores, né, que são, né, proprietários da nossa base, que fazem parte da nossa base, a gente tem os nossos agenciados, o Aldinho faz parte, né, desse casting exclusivo, são quase 30 nomes hoje, né, que tem um cuidado também de outras frentes. Então a gente negocia palestras, a gente dá um cuidado um pouco mais diferenciado, enfim, por alguns outros motivos, né, enfim, até por a pedido desses influenciadores, né, na parte de plataforma. Esses influenciadores muitas vezes têm agência, têm empresários, e para a gente também está tudo bem, né, mas quando a gente fala de casting exclusivo, para a gente é uma frente de poder trabalhar projetos especiais com esses influenciadores, de poder colocar um projeto diferenciado junto com as marcas também no ar. Então, é um jeito de poder explorar junto, né, enfim, com esse influenciador, um potencial com as marcas. A gente tem a Cria de Favela, né, que, enfim, que é a nossa área de produção de conteúdo. Então, a gente fala que a gente arredonda o briefing para o favelês, né, através da Cria de Favela, que outros 2 sócios da empresa tomam conta, que é o Thiago Trindade e o Felipe Branquinho. Né, enfim, a gente tem essa área, né, de tradução para o favelês, que é a nossa área criativa. Então, é a Cria de Favela que arredonda esses briefings. Por exemplo, com o Budweiser agora, a gente está produzindo um documentário, um filme super bacana também. Então, que a Cria está fazendo não só a parte, né, de concepção da ideia, mas também a produção, filmagem. Então, todo o backstage, toda a parte de produção também é 100% favela, né? Não só na frente das câmeras, mas por trás das câmeras também. Então, esse cuidado que a gente tem, né, na produção, né, enfim, acho que todo o ecossistema que permeia a Digital Favela tem esse, né, tem esse cuidado. Então, eu acho que quando a gente fala desses 2 anos e meio, muita coisa aconteceu por aqui, né? São quase 300 marcas que foram anunciadas nesse período. Então, a gente está falando aqui de muito trabalho que foi para a rua, né? Enfim, com campanhas que a gente teve resultados, enfim, fantásticos, né? Assim, quando a gente fala de resultados, a gente está falando não só resultados de awareness, mas, assim, muitos resultados, inclusive, de performance, né? Então, a gente foi aprendendo também com a nossa base. E quando a gente fala de aprender, a gente está falando de entender quem são os melhores influenciadores que comunicam awareness, os melhores influenciadores que comunicam performance, né? Tem influenciador que quer ser chamado só para fazer venda e ganhar também na venda. Então, a gente também está aprendendo o modelo de trabalhar, né, com esses influenciadores, que para a gente é um modelo muito legal também de, né, entender como vai acontecendo essa evolução do marketing de influência, né? As marcas, né, que estão aprendendo também novos jeitos de se relacionar com esses influenciadores.
Então, a Digital Favela faz parte do grupo Favela Holding, que são 24 empresas, né, que também o Celso é o CEO da Favela Holding. Então, a Digital Favela faz parte desse grupo, acabou de ser indicado ao Caboré, então é um prêmio, enfim, ao Oscar da propaganda, então a gente também está muito orgulhoso disso. Então, acho que muita coisa boa aconteceu nesses 2 anos e meio, acho que, além de muito trabalho, acho que a gente tem uma média aqui de a cada 3 dias colocar uma campanha na rua, né? Então, é muito, muito trabalho, então as nossas campanhas não são campanhas de 1, 2 influenciadores, são campanhas que a gente trabalha aqui, influenciadores no atacado, que a gente fala, né, porque a gente trabalha sempre com territórios específicos, né, então, às vezes, territórios mais midiáticos, né, por exemplo, Rocinha, Alemão, Heliópolis, Paraisópolis, mas muitas vezes territórios não midiáticos, né, então, Favela do Sapo, Morro da Caixa d'Água, enfim, a gente tem que, às vezes, encontrar influenciadores que sejam relevantes dentro desses territórios e também encontrar, né, enfim, fazer também que esses territórios recebam essas mensagens e que esses influenciadores também sejam reconhecidos por isso, né? Então, é um trabalho muito de formiguinha que a gente também tem feito no dia a dia, né? Então, elevando carreiras, né? Institucionalizando a carreira desses influenciadores, que é um trabalho também né? Enfim, eu acho que inclusive de profissionalizar né? Institucionalizar uma profissão para esse novo influenciador, que até então fazia esse conteúdo, mas não emitia nota, enfim. Então, a gente começa também a profissionalizar uma carreira, né? De criar um MEI para esse influenciador, né? De fazer com que ele crie uma empresa, né? Que ele vire uma empresa de fato. Né? Acho que no caso do Aldir a gente já pegou ele pronto, esse cara já é um fenômeno de novo, mas a gente pega muito influenciador, enfim, acho que a maioria dos influenciadores que a gente reconhece aqui na nossa base são fenomenais, assim, eu acho que, de novo, eu acho que, por isso que eu acho que as marcas ainda estão precisando ficar um pouco mais espertas, assim, porque o poder da favela, assim, o poder de criatividade, o poder de ditar tendência, o poder, assim, eu acho que de se virar, eu acho que na escassez, né, é muito grande. Então, eu acho que é isso que se eles tivessem um pouco mais, eu acho que de oportunidades, eu acho que de assistência, isso seria ainda muito mais, né, potencializado. Então, eu acho que é um pouco disso, acho que falando um pouco de tudo, de influenciador, de digital favela, acho que até me alonguei aqui um pouco, mas... Maravilha, perfeito, perfeito. Excelente trabalho. Eu acho que aquilo que a gente sempre fala, a profissionalização do influenciador é uma coisa que pega, é uma coisa que precisa, né? Acho que você comentou muito bem aí a questão de muitos não têm nenhuma empresa aberta, muitos não emitem nota, isso dificulta completamente a relação com uma marca, né? Quem trabalha diretamente com isso sabe quanto as empresas são burocráticas, né? O quanto as marcas são burocráticas, e não dá mais para não ter, não dá mais para não se profissionalizar, né? E tendo esse apoio, acho que também é um incentivo, né? É um incentivo que o cara vai ter para seguir na carreira, para trazer o trabalho dele e divulgar esse trabalho. Aldino, só para a gente encerrar, daqui a pouquinho já está acabando o tempo, mas tem mais um tempinho. Queria só, por curiosidade, saber quem que foram as suas inspirações para você estar hoje na rede social, para você estar levando seu conteúdo para a galera. Bom, você conseguiu fazer a pergunta se tornar um pouco mais simples, né? Falando de inspiração de rede social, que senão eu ia citar aqui uma bibliografia gigantesca. Mas, sobretudo o professor Clóvis de Barros Filho, o professor Walter do Se Liga. O professor Walter, ele, inclusive, ele montou uma plataforma de cursinho, né? O próprio Se Liga. E, assim, foi... se a gente pensar numa... É mal de historiador querer pensar em a história com eventos, né, com rótulos. A gente pensar como que a educação ela começou a mudar com a internet, como que a internet começou a modelar as novas formas com que a educação acontece, principalmente nessa telinha que a gente está vendo. Eu diria que foi o começo de tudo ali no YouTube, com o professor Walter, foi a minha grande coragem de colocar a cara na internet e explicar filosofia, explicar Marx, Nietzsche, Sócrates, Platão, Spinoza, Descartes, por aí vai, falando, tipo assim, de uma maneira leve, falando, tipo assim, despretensiosamente, sem aquela pressão de estar sendo julgado por uma bancada de TCC. Diria que o professor Cláudio de Barros também, ele tem hoje, graças a Deus, os dois são meus amigos particulares, né?
são pessoas assim que são extraordinárias nessa área de comunicação. Eu acho que eu observei muito a forma como, o jeito com que eles falavam, a maneira extravagante, a maneira engraçada de colocar um toquezinho de humor para ser aquela cereja do bolo, para deixar o conteúdo cada vez mais tragável, mais com vontade de ser consumido, com vontade, né, da galera, qual é o próximo tema do próximo vídeo, quando que sai o próximo. Eu acho que quando a gente produz esse material que deixa as pessoas na expectativa do próximo, a gente acertou o produto, a gente acertou certinho o formato, a gente acertou certinho a informação e como a gente trouxe essa informação para o nosso público. Então, esses dois foram uma baita referência para mim, e uma referência teórica para a galera assim, que gosta de ler atrás de referência. Obviamente, Paulo Freire, né, com a sua pedagogia do oprimido, com a pedagogia libertadora de como que a gente ensina sem impor, como a gente ensina sem causar danos, como que a gente ensina as pessoas de uma maneira mais humanista, de uma maneira mais vinculada com laços e menos de imposição. Eu sei mais que você, então você tem que me obedecer. Eu acho que esse formato não, essa mentalidade de Paulo Freire, ela tá muito forte na internet, ela tá muito forte nos criadores de conteúdo de educação, e cada vez mais a gente está vendo a internet sendo uma ferramenta emancipadora da própria educação. Então, para essas 3 referências, né, 2 que estão disponíveis para você assistir no YouTube e uma para quem quiser ler. Legal, muito bom. E Nietzsche, Rouba Brisa, para mim, é o principal aí para vocês. Vocês dão uma checada como é que é a metodologia de tudo isso que eu falei. É isso aí. Eu acho que espero que a gente tenha cumprido aqui nosso papel, né? Que é de incentivar, que é de mostrar toda a evolução que esse mercado está tendo, todas as oportunidades que estão por aí, que eu acho que isso é o que mais a gente precisa se ligar, mesmo que tem muita oportunidade por aí. Se eu tiver um conteúdo legal, se eu tiver coisas a mostrar, a gente tem espaço em tudo quanto é lugar, e com várias marcas e com outros criadores em collabs que sejam, mas a gente tem bastante oportunidade, basta a gente correr atrás, basta a gente ter disciplina para fazer tudo isso e aprender cada vez mais. Acho que isso que é o importante. Espero que a gente tenha passado esse recado aí para a galera, ter contribuído com tudo isso e trazer um pouco aqui do poder das favelas. Queria agradecer o Guilherme, pode fazer as considerações. Valeu, Emerson, de novo. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite aí também. E estamos prontos aí para o próximo. Espero ter passado aí uma mensagem legal. Prazer estar com o Aldino aqui de novo. E é isso aí, gente. Obrigado aí. Aldino? Queria agradecer aqui o convite da galera do FME, ao Gui, para todo mundo aqui. Você também mediano, perfeito. Nosso querido intérprete de Libras também. Todo mundo está nos acompanhando, muito obrigado por esse espaço, por ouvir a favela, por pensar na gente, e já é uma baita revolução histórica a gente está discutindo esses espaços, a gente está enxergando a favela como potência, né? Como a gente está vendo se expandir, como está vendo se desenvolver, que há 100 anos atrás isso era quase impensável, né? A forma com que se enxerga a favela hoje, graças a Deus, muda e tem mudado ao longo da história para uma coisa cada vez mais criativa, mais potencial, cada vez mais positiva, né? Essa desvinculação que favela é só uma coisa ruim, que não tem talento, que é um lugar feio, que é um lugar improdutivo. Então, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, agradeço todo mundo que acompanhou, e quem quiser me procurar nas redes sociais, acompanhar meu trabalho, dar uma olhadinha, daquela stalkeada, é só colocar Aldino Vilão no Instagram, no TikTok, no YouTube, qualquer rede social, que a gente está presente por lá falando dos nossos assuntos. Legal, muito bom, muito obrigado, gente. Sem esquecer da nossa Casa Hope, né? A gente tem essa parceria, a Negócios da Comunicação, todos os nossos eventos sempre estão vinculados com essa parceria da Casa Hope. Está com a campanha agora do Adote um Leito, então aqui do lado tem o QR Code, quem puder ajudar, quem puder contribuir com essa causa, a gente sabe o quão importante é isso, e o quão importante é o trabalho da Casa Hope, e vai ser muito válida a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, vou me despedindo aqui, até a próxima, e valeu. Valeu, gente, até mais. Forte abraço.